E hoje nós queremos meditar no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Mas quem tem gostado? Tem sido gostoso, né? Você está ficando fera em Atos, né? O que fala em Atos 1, 2, 3, tudo você sabe. Atos capítulo 13, versículo 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com o rei Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo aos apóstolos: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Versículo 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Amados, eu quando era mais jovenzinho, dias atrás, não faz muito tempo, né? Meus poucos cabelos, é só a impressão que eu sou mais velho, mas eu sou novinho. Eu sempre achei assim, eu sempre tinha um pensamento comigo que Deus queria fazer algo em minha vida, algo bem mais do que eu vi pessoas fazendo. Eu queria fazer algo mais do que as pessoas estavam fazendo. E desde cedo eu tinha isso no meu coração. E uma das primeiras mensagens que eu ouvi, assim, que falaram fortemente no meu coração e mudaram minha vida, marcaram minha vida, geralmente eram palavras que falavam sobre a diferença entre viver e existir. Entre apenas sobreviver e ter uma visão, viver a vida mesmo, ou estar existindo, né? E aquilo foi um marco na minha vida, porque falava de propósito. As primeiras mensagens que mais falaram no meu coração, que marcaram a minha vida, assim, eram aquelas palavras que falavam sobre propósito, sobre visão, sobre algo, fazer algo que valesse a pena na vida. Você deixar uma marca na tua passagem, na tua existência, na tua história, você deixar uma marca. E aí, desde essa época, então, eu comecei a procurar qual que era a minha vocação. Fiz faculdade de engenharia, mas não me encontrava lá feliz, sabia que não era aquele negócio para mim. E corri aqui, corri ali e tal, e teologia, e igreja e tal, e outras coisas que a gente faz, né? E quando a gente vai convivendo com os irmãos e conversando com pessoas, nós percebemos que muitas vezes essas são as mesmas essas dúvidas que eu tinha, essa busca que eu tinha, geralmente é a busca que as pessoas têm, né? Eu comecei lá atrás, mas não sou tão velho assim, não quero dizer que sou velho, né? Mas eu vejo conversando com alguns, que alguns ainda, puxa, o que Deus tem para mim? O que é o meu propósito de vida? Eu acho que nunca é tarde para descobrir. Esse texto de Atos 13, para mim, fala sobre isso. O texto diz que quando eles estavam jejuando e orando, os apóstolos ali reunidos, os líderes da igreja, alguns profetas, alguns apóstolos, e o Senhor ministrou a eles, e o Espírito Santo falou para eles: separai-me Barnabé e Saulo, depois se torna Paulo, para a obra que eu tenho chamado, para o propósito deles, para a vocação que eles têm. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eles jejuaram, impuseram as mãos e abençoaram eles e enviaram aqueles homens. Essa noite eu quero falar sobre vocação. Diga vocação. Diga vocação. Diga assim: eu tenho uma vocação. Aí o pessoal já abalou, né? Já falou com aquela... Vamos ver, então, qual que é a nossa vocação, qual que é a sua vocação. Tentar descobrir, ajudar você a descobrir qual é a sua vocação. Atos, capítulo 11, do versículo 19 ao 26, ali há um registro de quando... 19 ao 26, há um registro de quando o evangelho chegou numa cidade chamada Antioquia. E ali, quando o evangelho chega, se estabelece uma igreja, os apóstolos estabelecem uma igreja. Nós já estudamos esse texto, falamos sobre Barnabé, que havia um grande número de convertidos naquela cidade. O evangelho chegou àquela cidade, muitos discípulos de Jesus ali, pessoas convertidas ao Senhor. Aí os apóstolos, vendo a quantidade de convertidos, falaram o seguinte: tem que ter um pastor para esse povo, começar uma igreja lá, estabelecer uma igreja. E eles enviam Barnabé para aquele lugar. Barnabé chega, lá no capítulo 11, você vê isso depois, você vê a graça de Deus estabelecida ali. Barnabé vê isso, ele vê, é Deus que está fazendo, é graça, é a favor de Deus, não é coisa de homem, é Deus que está agindo. E ele, quando vê essa graça de Deus operando, Atos 11, versículo 25, põe lá para mim, Dani, por gentileza, diz que Barnabé partiu, então, quando ele começou a pastorear, cuidar daquela igreja, partiu Barnabé e foi a Tarso a procurar Saulo. Ele falou: preciso de um rapaz, eu sei quem pode me ajudar, eu tenho um cara que pode me ajudar a cuidar dessa igreja, alguém que tem uma vocação para esse chamado, para esse povo. E ele vai atrás de Saulo.
E o versículo 26 diz assim: e tendo achado Saulo, o levou para Antioquia. E assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja. Eles foram os pastores daquela igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eles estavam em Antioquia, Paulo e Barnabé ali, cuidando da igreja, ensinaram durante um ano, pastorearam durante um ano. E nessa cidade de Antioquia, se estabelece uma igreja. E é uma igreja formada por gentios. O que era gentio? Aquele povo que dizia assim, tudo bem, por favor, abre a porta para os outros. Não, não é isso. Gentio era todo aquele que não era judeu. Quem não era judeu era chamado de gentio. Então todos nós éramos gentios para eles. Uma cidade, uma igreja, a cidade estabelece uma igreja, a maioria por gentios, ou seja, sem judeus praticamente. E nessa igreja de Antioquia, na cidade de Antioquia, longe de Jerusalém, longe do povo de Israel, Deus começa um movimento, Deus inicia um movimento missionário. Aquilo que a gente, quando estuda a Bíblia, vê as viagens de Paulo, as 3 grandes viagens de Paulo, a primeira viagem de Paulo, geralmente a Bíblia, nas últimas páginas da Bíblia tem aqueles mapinhas, né? A primeira viagem missionária de Paulo, a segunda viagem missionária de Paulo, a terceira viagem missionária de Paulo. Era um movimento missionário. Eles começam a viajar e estabelecer igreja para tudo quanto é lado do mundo conhecido da época, ali pelo menos, Oriente Médio, Palestina, Europa, igrejas sendo estabelecidas. E ali, o movimento missionário, aquilo que a gente chama de movimento missionário, começa a ficar bem claro. E nesse texto que a gente leu, de Atos 13, do 1 ao 3, há um chamamento missionário. É um comissionamento muito claro. Porque Deus fala assim, separai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Há um chamamento, há um comissionamento, há um conceito de vocação aqui nesse texto. Deus chama alguém para fazer algo. O Espírito Santo diz claramente, bem claro, separem Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E o Espírito Santo ele coloca tarefas, se você observar, o que o Espírito Santo faz é isso. Ele coloca tarefas específicas para pessoas específicas. E vou mais longe, em lugares específicos. O Espírito Santo, eu creio que ele tem uma tarefa específica para você. Em algum lugar específico, uma obra específica, para pessoas específicas. Esses versículos aqui falam disso. E essa tarefa que Deus nos dá, que Deus coloca na minha mão, na tua mão, isso é o que nós chamamos de vocação. Deus te deu algo a fazer, meu irmão. Isso é a tua... Isso, obrigado pela participação de todos. Aquilo que Deus colocou na tua mão, essa é a tua... aleluia. Depois de edita, só aparece essa parte. É a nossa vocação. Mas então, por que falar de vocação? Por que isso é importante? Nós não vamos fazer uma doutrina sobre vocação aqui, não vamos estabelecer isso. Talvez o que eu vou falar não seja algo definitivo, a gente tem que complementar e acrescentar, mas trocar uma ideia, dar uma opinião, um conceito, mas conversar sobre experiências nossas. O que eu tenho experimentado um pouco eu estou com 37 anos. Tá bom. É verdade, Eliezer. Eliezer acha que é mentira, mas eu tenho 37 anos. Tenho 37 anos. Há 15 eu sou pastor. Há 13 ordenado oficialmente, mas há 15 à frente de uma igreja. Então, veja, 37 anos, 15, tira a adolescência, os 15 anos. Aí sobra o quê? 37 menos 15, sobra 22. Mais da metade da minha vida, eu me vejo no ministério. Eu estava falando assim, eu não sei fazer outra coisa. Se bem que sei, né? Vocês viram, pintei quadro, estou correndo, estou usando minhas vocações. Mas alguma coisa a gente aprende. Então, não quero dizer assim, é assim e fechar o assunto, tá bom? Mas quero despertar algo em você, para você pensar sobre a tua vocação. Primeiro pensamento dos 3 que eu quero trazer essa noite é que a saúde da nossa vida espiritual, a saúde da nossa vida espiritual, o nosso compromisso com Jesus, vamos dizer assim, a nossa satisfação com Jesus, o nosso senso de realização, o nosso senso de plenitude em Deus, no ministério e na nossa vida, porque nós cristãos está ligado, vida com Deus, né? Ela depende de 3 pontos, 3 variáveis, 3 circunstâncias, 3 situações. Quando alguém vem conversar comigo e pedir um conselho ou conversar sobre algo, a pessoa diz, pastor, está faltando alguma coisa na minha vida.
Não sei o que é, pastor. Provavelmente a gente vai conversar sobre essas 3 coisas. A primeira é devoção. Diga devoção. Diga devoção. O que é devoção, pastor? Devoção é um compromisso, vamos dizer assim, de cultivarmos nosso relacionamento, nossa intimidade com Deus. Lá dentro da gente, nosso interior, é esse compromisso de se relacionar com Deus, de buscar uma intimidade com Deus. É cuidarmos diante de Deus aquilo que está no nosso interior, nos apresentarmos a Ele. É o nosso relacionamento com Deus. Isso é a devoção, é o nosso relacionamento com Deus. E quando a gente fala disso, a gente está falando de nossa vida de devoção, nossa vida devocional. Quando eu era criança pequena, lá em Ponta Grossa, de tarde a gente podia ver Jogo do Operário, mas de manhã a gente tinha outra coisa, a gente tinha escola dominical. Eu cresci na Assembleia de Deus, glória a Deus por isso. E na escola dominical eu lembro da musiquinha que nós cantávamos: leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Ah, mas era o meu jeito de cantar. Como é que é? Ah, tem que repetir, o Dilei vai repetir. Leia a Bíblia. Faça a oração. Faça a oração. Que legal isso aí, né? Mas é uma grande verdade. Leia a Bíblia e faça a oração, se você quiser crescer. Claro que não é só apenas essas 2 disciplinas assim espirituais, porque se pensar, não é só isso. Tem gente que lê a Bíblia e faz oração e não cresce, parece a mesma coisa ainda. Mas tem mais coisas. O descanso é uma disciplina espiritual. Deus deu o sábado lá, não sei se é no sábado, pode ser qualquer dia, mas você tem que descansar, teu corpo precisa descansar, faz parte da tua vida devocional. Agora eu vou começar a falar um negócio diferente de você. Uma boa dieta faz parte da vida devocional. Você pode morrer logo se você não se cuidar, aí acabou. Aí você vai ter devoção ao vivo. Diante do Altíssimo, tocando, vendo, sendo tocado. Né? Mas escrever, de repente escrever poesia, escrever canções, eu estava falando ontem. Tem quanta gente com talento para escrever e não escreve. Pode ser uma devoção. Escrever seus devocionais, nossos líderes estão acompanhando lá nossos devocionais. Né? Pintar, desenhar, correr, pode ser um devocional para você. Pode ser o teu tempo de oração, pode ser o hábito de ter um diário. Tem gente que tem o hábito de ter um diário, escrever. Isso pode ser uma devoção. De escrever tuas orações a Deus. Pega um caderninho lá, pega um caderno para anotar aquilo que Deus está falando a você. Isso é devoção. São disciplinas espirituais. E a nossa saúde espiritual, amados, depende do quê? Dessa atenção rotineira, periódica, que nós damos a Deus. Não é que eu estou dizendo que você tem que montar um esqueminha assim, mas a nossa saúde espiritual depende disso. Porque Deus é uma pessoa, e Deus é alguém com quem nós nos relacionamos. Deus é pessoal. Nós nos relacionamos pessoalmente. E para que a gente tenha um relacionamento pessoal, precisa o quê? Ser periódico, ser rotineiro. Precisa separar um tempo na agenda para isso, para estar lá, colocar na agenda. Dedicar tempo exclusivo, atenção exclusiva. Você tem um namorado, você tem uma esposa, você precisa disso. Você tem que ter um contato rotineiro, periódico, constante. Tá na agenda, tu faz parte. Não, essa noite não saio porque estou lá com a digníssima, com os filhos. Né? Você tem que ter uma atenção exclusiva. Aham, amor? Aham. Sei. Aham. Eu vendo o jogo, não, já vou. Não, eu tenho tempo para você fazer isso, mas tem aquela atenção exclusiva, dedicada, pessoal, a essa pessoa. No casamento é assim, né? Você tem o tempo lá que vocês estão juntos, fazendo um monte de coisa, mas tem aquele tempo que é sozinho. Desliga o rádio, desliga a TV, desliga a internet, fecha o livro, fecha o tablet, fecha... É coisa que a gente tem que fechar hoje em dia, né? Para você acolher, para você conversar, para você se doar, para você responder necessidades, para você dar respostas, para você receber um desabafo, para você desabafar, para você dar uma palavra de sabedoria, para você receber uma palavra de sabedoria, para você dar um sorriso, simplesmente, está um tempo ali. É preciso, né, para ter uma comunicação verdadeira, é preciso o quê? Exclusividade, se entregar a essa pessoa. E Deus nós precisamos assim também, dedicar tempo. Atenção exclusiva, derramar nosso coração diante de Deus, colocar nosso coração diante dEle, discernir as circunstâncias que vivemos e estar com Ele. Entender quando Ele nos disciplina, quando Ele nos repreende, quando Ele revela os segredos do coração dEle para a gente.
Isso é o que é? Isso é devoção. Isso, obrigado, Dilei. Dilei está prestando atenção hoje. Hoje. Não, hoje também o Dilei. Né? Mas se você não lê a Bíblia, se você não faz oração, pastor, mas que história é essa? O que eu quero dizer para você? Não quero jogar um peso a você, eu quero te incentivar. Comece a cultivar essa disciplina. Comece a cultivar esse hábito. Comece do simples, vai ler Marcos, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, vai pelo Novo Testamento. Não, vou começar com Levítico, pastor. Por que você é assim? Porque se eu começar, tem que começar... Não, vai em Marcos, em João, comece a Provérbios, a praticar esse hábito. Aí o cidadão vem, pastor, eu sinto falta de algo, parece que falta algo para mim. Claro que tem outras circunstâncias, mas uma das... Se você vai fazer um raio-x da história, irmão, como é que é? Como é que é a tua vida espiritual? Você lê a Bíblia? Você ora? Tá. Deus faz, não é assim, se você não fizer isso, não te dá. Mas é um princípio de alimento. Né? Então quero te incentivar. Comece por aí, leia Marcos, quase algo simples, medite na palavra. Devoção é a primeira coisa. Para ter saúde na vida espiritual. A segunda situação que nós temos aqui, essa segunda variável, é integridade. Diga integridade. Essa saúde na vida espiritual, esse compromisso com Jesus, depende da nossa integridade. Quando a gente fala de integridade, a gente está falando aqui de santidade. De uma vida de pureza, se afastar do pecado, sair das trevas, andar em santidade, pureza diante de Deus. Nós sabemos que é Deus que faz isso em nós, já cansamos de falar sobre isso. É deitar sua cabeça sabendo que a tua consciência está pura diante de Deus, que nada na sua consciência te acusa, que você está na vontade dEle. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, porque embora em nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ou seja, não é por aquilo que eu faço, mas Ele me santifica. É Ele que me santifica. Lá em Salmo 19, 12, o salmista diz, quem pode discernir os próprios erros? Ele fala assim, purifica-me, Deus, tu dos que me são ocultos. Tem coisas que nem eu lembro. Então, se alguém me diz algo assim, ai, pastor, me falta algo. Outra coisa a gente perguntar, com cuidado, não é julgar, é analisar, né? Como é que está a tua vida devocional? E diz outra coisa, você tem andado em pecado? Pecado todo mundo peca, mas você tem andado, tem aquele pecadinho, sabe que é uma goteira? Pecadinho de estimação, né? Batendo lá dentro, e você sabe, ixi, negócio, eu já coloquei para Jesus, mas eu não entrego, Jesus fala, deixa que eu tiro, você pega de volta, Jesus joga no mar, você vai lá e pesca, né? Para Deus já está no mar do esquecimento, mas você vira e mexe, está lá pescando, não é? Né, tal. Alguém uma vez perguntou, quem vive em pecado disse, na verdade, não perguntou, quem vive em pecado vive triste e sem esperança. Nem sempre, por isso é uma visão que a gente está tendo, mas muitas vezes isso é uma verdade. Talvez você tenha naquela tua gavetinha lá, do coração, aquele ilícito, sabe aquele secreto que ninguém sabe? Aquela gavetinha que ninguém pode mexer, né? Esse ilícito, esse secreto, é que tira a tua alegria. Isso que tira, esses são teus pecados secretos. Até você não tem coragem de abrir neles. Então, porque o ilícito, o secreto, ele rouba a alegria, rouba a paz, rouba a plenitude que a gente pode ter em Deus. Terceira coisa que nos dá saúde na vida espiritual é quando nós temos nós dependemos de estar engajados no serviço útil. Para você ter uma saúde perfeita espiritual, um compromisso com Jesus, nós dependemos de estar engajados no serviço útil. O que é isso, pastor? Um serviço solidário. Abrir mão de muitas coisas, se doar, não só aquilo que somos, mas muitas vezes aquilo que temos. Depende de estarmos doando o maior número, nos doando ao maior número de pessoas possíveis. É você se doar. É você, às vezes, doar aquilo que você tem ao maior número de pessoas. É aquele senso de que, sabe aquele senso assim, que se diz assim, puxa, há uma tarefa, e essa tarefa eu faço da melhor forma que eu posso fazer. Deus me deu algo para fazer, e isso eu faço da melhor forma. Talvez seja uma só, mas eu faço o meu melhor.
Por isso, quando alguém diz, ai, pastor, está faltando alguma coisa, eu pergunto assim, como é que está a tua vida espiritual? Você está buscando? Não, então vamos começar. Não estamos te julgando. Tem alguma coisinha aí que está meio na gavetinha lá guardada? E terceiro, você está servindo alguém? Você está fazendo algo por alguém? Você está se doando sem querer nada em troca? Estou ajudando uma irmã lá, irmãzinha está solteira. Estou ajudando a irmã. Estou ajudando meu irmão lá, sabe, pastor? Assim, é bonitinho, Não é por interesse. Estou ajudando porque de repente ele me paga alguma coisa por esse serviço. Mas sabe, ajudar sem nada em troca? Isso é serviço. Quando a gente... não é aquela doutrina do... Não estou dizendo isso, você vai ser feliz se você fizer isso, 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 isso. Tá? Amém? Não estamos dizendo isso. Nós não acreditamos nisso. Isso aí é conversa para dormir. Né? Não é um segredinho, 1 mais 1 é 2, não. Mas é que nós acreditamos que quando o nosso coração bate fora do compasso de Deus, Deus está batendo no seu coração lá, pá, pá, e o nosso está desincronizado com o dele. Nós temos que prestar atenção em algumas coisas. Nós temos que olhar para a nossa vida. Será que eu tenho negligenciado esse tempo de ter uma atenção exclusiva com Deus? Aí não tem como, mano. Não tem pastor, padre, papa, vice-deus que faça milagre. Eu vou enfiar a cabeça lá, ele vai meter a mão, vai mudar a minha vida. Não vai. Não vai. Segunda coisa. Pai, será que tem algumas coisas... Você sabe que tem, né? Mas você pergunta, né? Alguns pecados escondidos, Senhor. Aquelas coisas assim que eu não deixo a tua graça penetrar na minha vida. Abre a gavetinha do pecado lá. E terceiro, será que eu tenho vivido uma vida egoísta? Será que eu tenho vivido egoisticamente? Eu não vou lá porque hoje tem Atletiba. Ou melhor, hoje tem jogo do Operário. Não tem hoje, é dia 12 só. Né? Será que... Não, esse é pior de todos, né? Tem jogo do Brasil hoje, né? A maioria nem sabe, né? Aí o cara... Não, tá. Será que eu não tenho pensado em mim apenas e não nos outros? Não tenho pensado na minha esposa, nos meus filhos, no meu vizinho, na minha mãe, no meu tio, na minha tia? Vivido egocentricamente. Agora só que tem uma coisa, tá? Você passa a peneirinha, você faz essas 3 análises sobre a tua vida, sobre o tempo com Deus, a tua relação com o pecado, a tua relação com o serviço, aí você passa por esse crivo e não há problema nessas coisas e ainda assim tem algo que te incomoda. Às vezes isso acontece, não é? Olha só comigo. Então eu vou sugerir 2 coisas para vocês. A primeira, caso você tenha passado por isso, procure um psicanalista, um psicólogo. Pastor, você está tirando sarro? Não, estou falando a verdade. Às vezes você está bem, você não está com pecado, você não tem não sei o quê, você está bem, mas você não está bem consigo mesmo. Procure uma ajuda profissional. Tem pastor que não gosta de falar isso, né? Mas libera a tua agenda, pastor. Não, mas procura um profissional, ele pode te ajudar. Às vezes você tem tudo e não está satisfeito, daqui a pouco o psicanalista, um psicólogo, vai te dizer, olha, veja bem, olha por um terapeuta, né? Olhe por essas circunstâncias, tal. Se passou por isso, tem outra sugestão. Amados, a vida tem dessas coisas. Diga para o pessoal do teu lado, a vida tem dessas coisas. Sabe o que é isso, amados? É o ônus da vida. Ônus. São situações, faz parte da vida, você tem que viver, você tem que, muitas vezes, conviver com uma angústia. O cara não está em pecado, o cara tem uma vida com Deus, o cara é servo e angustiado. Senão a gente vai dizer assim, só fazer isso e acabou os teus problemas, né? Vem aqui para a campanha que acabou os problemas. Não vai. Faz parte da vida. No mundo tereis aflições. A vida é isso. A vida é ter essas coisas, ter algumas angústias. Mas eu creio que às vezes muitos não vivem essa plenitude por negligenciar essas 3 áreas. Às vezes não. Mas se o teu coração ainda está angustiado, analisou, levou em conta essas 3 questões, se já olhou que não faz parte dessas circunstâncias da vida, do ônus do viver, você não é o caso de ajudar também buscar uma ajuda profissional, aí você começa a analisar. Então falar em vocação, amados, é importante porque
existem 3 variáveis: a nossa responsabilidade, tem a satisfação, a alegria, essas 3 coisas, para viver no discipulado, para eu viver com Jesus, para eu caminhar com Ele e descobrir minha vocação. E esse capítulo 13, esse capítulo que a gente está nos falando, está bem claro: o Espírito Santo deu tarefas específicas àqueles homens. Saulo de Tarso estava lá para Tarso, mandaram ele lá para a cidade dele, para Tarso. Ficou lá escondido um tempo quase. Talvez analisando essas coisas na vida dele. Então, para entender essa vocação, o pastor Ariovaldo Ramos, ele diz o seguinte: nós temos que conhecer a igreja, entender o que é a igreja. E igreja, basicamente, ela tem 3 expressões. Diga assim: igreja de Jesus, igreja dos apóstolos e igreja do Espírito Santo. Ô, pastor, mas o que é isso? O que é a igreja de Jesus? São aquelas pessoas que se reúnem em nome de Jesus. Somos nós. Só que Jesus fala: onde se reúne 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Não importa o lugar. Ah, eles se reuniram num templo. Tá bom. Mas se reuniram na pizzaria. Está lá a igreja. Amém? Oh, tem uns que já vivaram aqui já. Os caras se reuniram no parque. Se reuniram debaixo do pé de goiaba. Se reuniram para correr, se reuniram para jogar bola. Nesse caso aqui, não precisa de organização, não precisa de estrutura, não precisa de CNPJ, pode ser em qualquer lugar, pode ser na beira da praia, pode ser pescando, 2 ou 3 reunidos, em volta de uma mesa de pizza, caminhando no parque, fazendo tricô, seja o que for. Está baseado em Mateus 18, 20, né? Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não precisa de CNPJ. Me reunir em casa com meus filhos, é a igreja de Jesus. Com o meu vizinho, é a igreja de Jesus. Mas tem a igreja dos apóstolos. O que é a igreja dos apóstolos? É a igreja do livro de Atos. Já é uma igreja organizada, uma igreja que tem hierarquia, tem um código de doutrina, tem um código de disciplina, tem padrão de comportamento, tem assembleias, se reúnem. Eles precisam de uma estrutura um pouco mais funcional, é mais organizada. Essa é a igreja dos apóstolos. E tem a igreja do Espírito Santo, que em 1 Coríntios 12, capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 em diante, ele descreve: olha que lindo que é essa igreja. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pode continuar. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito de fé, pelo mesmo Espírito outros dons de cura, pelo único Espírito. E a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ou seja, essa ministração, essa igreja do Espírito Santo, essa ministração do Espírito é dada a todos nós. Esses dons são dados a todos. Por isso Paulo escreve em Efésios capítulo 4, versículo 15 em diante, quando ele descreve, ele diz assim: todas essas coisas, não é isso aqui, Efésios 4, 15 ao 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Pode mudar. Pois nele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza a sua função. Versículo 16. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, aqueles caras que não tinham Deus, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Esse texto aqui fala de uma igreja, nós temos uma igreja carismática aqui. Uma manifestação dos dons são distribuídos sobre a igreja. Isso pode ser em qualquer lugar, dentro da estrutura, fora da estrutura. Pode ser 5 pessoas reunidas, pode ser 3.000 pessoas reunidas, os dons vão estar distribuídos. Ele usa aqueles que estão disponíveis. Esse aqui é uma igreja dinâmica, animada pelo Espírito, avivada pelo Espírito. Antigamente, talvez alguns pegaram essa época, ou muitos ainda pensam assim, acreditavam que a vocação é para gente especial. Fulano tem uma vocação, que bonito. Eu lembro quando eu vim de Ponta Grossa para cá, larguei o curso de engenharia, vim fazer teologia, ia começar uma igreja aqui. Aí o pessoal me apresentava: o Jonathan largou engenharia. E parecia que eu era um santo, né? Se eu fizesse assim...
Falar mais, mudava o jeito de falar, né? Então, irmão, dá uma santidade. Falar assim. Né? Aquele ar de santidade, não. Tem gente que acha que pessoas especiais, Paulo, Barnabé, alguns pastores, missionários, né, estão um degrau acima do povo. Não estão, amados. Guarde isso. Não existe pessoas especiais. Essas pessoas especiais, esses ungidão aí, não existe, é mentira. Aí não toque no seu ungido, não toque no ungido de Deus, coisa do Velho Testamento. No Novo Testamento, todos nós somos os ungidos. Ou alguém aqui não é ungido por Deus. E vamos orar para que você seja. Entrega a tua vida a Ele. O Espírito Santo vem sobre você. A unção dele vem sobre você. Ele te unge. Agora, amados, pensa o seguinte, não existem essas pessoas especiais que Deus dá... Por quê? Porque Deus dá poder e autoridade a todos. Diga assim, dá a todos. Eu e você, eu sou o pastor, você, eu e você, temos a mesma autoridade espiritual. Por quê? Mas a minha autoridade espiritual está fundamentada em Jesus Cristo. E a tua? Também. A minha autoridade espiritual está fundamentada em Deus. E a sua? Também. A minha autoridade espiritual está fundamentada na Bíblia. E a tua? Também. Então, amados, quando você começa a acreditar que tem gente que é mais poderosa, levante sua mão. Mas quando você começa a acreditar que tem um cara mais poderoso, você cai numa mentira demoníaca, que o diabo está enganando gente assim. Quando você começa a pensar que a irmã fulana é que tem uma oração poderosa. Mentira. Mas quando o irmão fulano ora, arrepia. Por quê? Porque o cara é poderoso. Mentira, mano. O Espírito Santo, a Bíblia diz, usa a todos que estão disponíveis, conforme um fim que for útil. A nossa distinção, minha e sua, não é de autoridade, não é de qualidade, não é de poder, é de função. A minha função é uma, a sua é outra. É somente isso. Todos nós temos uma vocação, uma tarefa especial que Deus colocou nas tuas mãos, nas nossas mãos. Não é porque eu sou pastor que tenho uma vocação maior que a tua, não. O Jonathan é pastor, tem uma vocação maior do que eu que trabalho em banco. Eu que sou vendedor. Eu que sou açougueiro. Eu que sou policial. Eu que sou professor. Eu que sou pintor. Eu que sou motorista. Sei lá o que mais que é. Amados, todos temos uma vocação. E nenhuma é maior que a outra. São diferentes. Mas o que é vocação? Diga assim, vocação é uma tarefa específica que Deus colocou na minha mão. Mas a tua vocação é uma tarefa específica que Deus colocou na sua mão. É uma função específica para cumprir no corpo de Cristo, para glorificar a Deus através daquilo que você faz. Deus usa todos nós de formas diferentes. E agora o principal da mensagem. Como discernir esta vocação? Você tem uma rede de relacionamentos onde Deus te usa de maneiras diferentes. Um usa de um jeito, Deus usa outro de outro. Mas Ele chama todos para uma obra. Não falamos isso, irmãos, vem fazer a obra de Deus. Deus chama todos para uma obra. Todos. Por isso nós somos obreiros. Obreiro. Tinha um pastor que falava assim, né? Obreiro. Obreira. Mas olha para o teu irmão e diga assim, obreiro. Obreira. Ele é o cordeiro. Todos nós somos obreiros. Ou seja, nós somos cooperadores de Deus, com Deus. E para responder essa pergunta, como discernir, como descobrir, pastor, a minha vocação? Quero sair daqui, sair da minha vocação, sabendo a minha vocação. Eu vou te dar 8 sugestões. 8, viu? Eu fiz assim, 8. 8 sugestões sobre como você sabe que tem uma vocação. Quando você sabe que tem uma vocação? Quando? Pergunta pessoal, quando? Quando? Primeira sugestão. Quando o seu conjunto de talentos, habilidades, capacidades estão, né? Eu escrevi isso, tá? Estão identificados. Segundo o Dilei, vou responder o do Dilei. O que é esse conjunto de talentos? Quando você sabe, o Dilei, qual é o teu talento,
qual a tua habilidade, qual a tua capacidade. Quando você identifica isso, em outras palavras, pode ler e entender. Tô brincando. Você sabe o que você sabe. Você sabe que você sabe essas coisas. E você também sabe o que você não sabe. Né? Você sabe aquilo que pode. Aquilo que você pode fazer. E você também sabe aquilo que você não pode fazer. Você sabe quais as tuas responsabilidades, quais as tuas tarefas. Você sabe as responsabilidades que você pode assumir. Alguém fala algo, você fala, deixa comigo que eu faço isso. Não, deixa comigo que eu faço. Ponta Grossa, quando nós ia bater bola, o cara dizia o seguinte, né, Eliezer? Deixa com o Beck resolve. Né? Nunca resolvia. Mas deixa com o Beck. Você sabe qual que é a tua responsabilidade, você sabe qual que é a tua tarefa, aquilo que você pode assumir. Você conhece o teu conjunto de talentos, de capacidades e habilidades. Essa semana eu criei coragem, fazia 15 anos que eu não pintava uma tela. Mais de 15 anos que eu não pintava um quadro. Meu pai, todo mundo sabe que é artista plástico. E eu faz uns dias que eu estava me ensaiando, assim, vou fazer uma tela, vou pintar o quadro da Karina, minha esposa, vou pintar o quadro da Karina e tal. E aí, semana passada era dia dos namorados, eu queria, mas estava sem dinheiro. Aí eu pensei assim, não, vou deixar... Tá, no dia do namorado todo mundo dá presente, mas quero ver alguém dar um presente dia 19 de junho. Porque era aniversário? Não era nada. Então eu tive, né? E aí eu fiz uma tela. Só que na minha cabeça, assim, eu estava consciente, eu sei fazer, eu consigo fazer, eu posso fazer, eu faço esse treino. E fiz, glória a Deus. Alguns viram aí no Instagram, no Facebook. E ficou lá. E, se quiser, depois eu faço uma encomenda para você. Mas eu falei assim, lá dentro eu sabia. Eu sei até onde eu posso dizer. Agora alguém fala assim, nós vamos ter um louvorzão, que nem ontem teve aqui na igreja. Aí eu vou dizer assim, não, eu posso cantar. Até minha filha ri. Porque ela sabe, né? Eu cantava para dormir e a menina ficava tendo pesadelo. Quando Paulo falou sobre os dons espirituais, se Paulo fosse falar hoje de dons espirituais, talvez ele fosse falar sobre inteligências múltiplas. Já ouviram falar sobre isso? Inteligências múltiplas. A partir dessa ideia que os psicólogos trouxeram agora, ultimamente, de inteligências múltiplas, surgiu uma ideia seguinte, a coisa é boa, ninguém é burro, gente. Vocês vão ficar felizes, então vou dizer de outra forma. Todo mundo é burro. ou ninguém é burro, ou todo mundo é burro. Ninguém mais é burro. Por quê? Porque o cara é burro e inteligente ao mesmo tempo. Como isso aqui? O cara é burro numa coisa e inteligente na outra. Você vai se identificar, você vai ver. Né? O que o cara? O cara pode ser burro numa coisa, o cara é burro em português, mas não entra na cabeça do cidadão. Mas em matemática o cara é crânio. O cara, tem gente que é bom em matemática. O cara é bom em matemática, tal, em números, mas é burro com o filho. Não sabe tratar o filho. O cara não dá atenção para os filhos. E não é só burro com o filho, é burro com a mãe, com o pai, com o tio, com a tia, com o periquito, com tudo, né? É burro em relacionamentos, por exemplo. O cidadão é ótimo em coisas subjetivas. Sabe aquele cara que analisa o outro? Eu lembro uma vez, eu era jovem, aliás, eu acho que era desse grupo, lá nós tínhamos um amigo chamado X, e esse cara saiu da igreja, sumiu da igreja. Começou a usar drogas, assim, tal. Aí, agora estão gravando, não dá para dizer, né? Aí a gente falou, um pessoal teve uma ideia assim, vamos fazer uma serenata pro F? Aí assim, vamos fazer uma serenata. Então fala, oi, todo mundo, a galera. E nós andávamos em turma, eram uns 50, né? Sempre juntos. E comer cachorro-quente, mas era um desespero. Terminava o culto, eram 50 que comer cachorro-quente. Imagina se esperar o cara fazer cachorro-quente para 50. Aí assim, mas era assim. Aí a gente foi fazer a serenata pro cidadão. E começamos a cantar. Tchá, tchá, tchá. Você lembra? Não sei se você estava nessa história. Daqui a pouco o cara sai na janela assim. Vamos cantar no mato, minha avó tá dormindo! Brabo. Aí ele morava com a avó, né? A avó lá, aí ele saiu lá fora, pô, não sei o quê, não precisava fazer isso, não sei o quê, então dele. E daí nós conversando, e tinha uma das meninas, assim, que acho que o sonho dela era ser psicóloga. Não foi. Daí ela ficava olhando assim, sabe aquela pessoa assim, se você olha pra direita é porque você tá mentindo, se você faz isso, se você passa a mão no cabelo é porque tá afim. É porque, cheio dessas, já viram essas histórias assim? Não, o Dilei não sabe disso. Mas assim, aí, ele fez assim, né? Aí a menina assim, nós conversando com ele, olha, pensa bem, nós amamos você, volta pra... E ela do lado.
E ele olhando para nós, sabe quando você olha assim aqui, você olha de revesgueio aqui, de quina aqui, e você conversando aqui, ele olhando aqui. E daqui a pouco ele virou, fulana! O F olhou para ela e falou, ô fulano, o que você está querendo? Descobriu o que eu estou pensando, o que eu estou achando? Sabe? Mas a menina conseguia perceber. Ela tinha um tato assim. Sabe aquela pessoa que analisa você e descreve você? Você está sentindo assim, você fica, meu Deus do céu. Deus está falando, não, cara, a pessoa tem é ótima nessas coisas subjetivas e fala algo claro. O cara para de falar e fala assim, eu sou assim mesmo. O cara consegue entender o ser humano, que é complexo, mas vai olhar as finanças do cidadão, é um desastre, é um caos, é um desastre da natureza, o cara não sabe mexer com dinheiro, o cara deve pro mundo. Então, o cara é burro numa coisa, inteligente na outra, ou vice-versa. Então, é tal de inteligência múltipla. Aí, quando você identifica isso, no que você é inteligente, se identifica os talentos, amado, já é um passo para você discernir a tua vocação. Tem um cara chamado Peter Drucker, é isso que chama ele? Hã? É esse cara aí. É o pai da moderna administração. Ele diz o seguinte, todos nós somos excepcionais em alguma coisa. Somos bons em outras e medíocres nas demais. Então, mas você é excepcional em algumas coisas. Se preocupe com isso. Em algumas coisas são bons, não precisa se esforçar muito. Aquilo que você é medíocre, não mexe nisso. Delegue, passa para outro. Identifique aquilo que você é bom. Aquilo que você sabe fazer isso é excepcional. Beleza? Identifique seus conjuntos, seus talentos, sua habilidade, sua capacidade. Quando isso é identificado, você tem uma direção para a tua vocação. Segunda sugestão. Você sabe que tem uma vocação quando esse conjunto de habilidades, talentos, capacidades está disponibilizado de forma organizada, estruturada. Ou seja, o que quer dizer isso? Você tem uma rotina para fazer tal coisa. Se vai fazer isso, você tem um critério. Eu, por exemplo, vamos pensar o desenho ou pintura. Se eu for desenhar, pintar algo, eu sei o processo. Eu sei por onde eu vou começar, onde eu quero chegar. Você sabe. O Christian lá tem a questão do ciclismo, né? Eu for pegar uma bicicleta, vou andar. Aí eu vou sair tudo... Ai. Agora o Christian não, o Christian tem uma vocação, ele tem um chamado, ele tem um talento. Ele faz... Desceu lá a serra? Subiu, né? Descer é fácil, né? Como é que foi? Foi bem? Puxa vida, cadê os irmãos para trocar o pneu do irmão lá? mas a participar é que importa, né, irmão? Aí, pense bem. O cara sabe o que ele tem que fazer. Aquela relação de satisfação e subordinação para fazer aquilo. Eu me satisfaço com isso, eu sei que eu tenho que fazer isso para alcançar aquilo. Agora, deixa eu falar um negócio uma vez para você. Uma coisa. Se você fez uma vez na vida, não quer dizer que isso é a tua vocação. Eu fui na creche, adorei, amei. Quantas vezes? Não fui uma vez, mas é meu chamado. Não é a tua vocação. Você gostou. Vai todo dia, que nem a Dani que trabalha lá na creche. Eu amo criança. Eu lembro uma vez que a igreja que eu era lá, hoje eu ouvi o Eliezer e comecei a lembrar a história. O líder de jovens inventou, ele falou, vamos fazer um negócio para as crianças, vamos vestir um de banana e pijama, outro de não sei o quê, e outro aqueles bonecos, assim, lembra? Banana e pijama? Os mais novinhos, não lembro. Aí colocaram em mim a roupa do banana e pijama. E eu era cabeludo. Vocês não acreditam, mas o Eliezer é a prova, eu tinha cabelo aqui. Mas meio do culto, e aquela roupa do banana e pijama não dava pra ver nada, só vê um quadradinho assim, eu andava assim, né? E aquelas crianças, mano, imagina, não é uma igreja que nem a nossa, assim, que tem 30 crianças e tal. Era 80, 100 crianças. Aí daqui a pouco um pulava, outro chutava eu por trás. Aí um pendurava, aí um achou meu cabelo. O Jonathan! Nossa, eu amo estar com criança. Não dá, uma vez na vida. Vocação o que é? É o que você sempre faz. E por você sempre fazer, você sabe organizar, você sabe como começar, como terminar. Terceira sugestão, você sabe que tem uma vocação quando você faz o que faz, independente do din-din, irmão. Independente do dinheiro. Você faz o que faz porque você gosta. Não é por causa da remuneração. Talvez se tivesse que pagar para fazer, você ia fazer do mesmo jeito. Se estiver recebendo, ótimo, né? Vou receber para... Imagina jogar bola. Eu gosto de jogar bola, não sei jogar. Mas sim, imagina receber para jogar bola. O cara... faz o que gosta, ainda recebe. Eu recebo para ser pastor, pregador do evangelho e tal.
Mas se eu parar de receber, já parei algumas vezes, vou continuar fazendo. Tirar do bolso. Porque eu amo fazer. É minha vocação. Fazer aquilo que você faz, que te faz bem. E se você receber por isso, amém. Mas se não receber, você continua fazendo. O apóstolo Paulo ele tinha uma vocação. Qual que é a vocação dele? Apostolar. Abrir igrejas, novos ministérios, cuidar de pastores e igrejas, e abrir igrejas. Mas de vez em quando ele fazia tenda. Esse fazia tenda, não sei se muitos sabem, o fazer tenda aqui não é fazer tenda, é uma casa para morar. Eu vi de um pastor só na vida até isso. Nenhum dicionário, nenhum livro vi isso. Ele falou fazer tendas, é fazer talites. Talit é aquele negócio que o judeu coloca na cabeça para orar. Sabe o talit? Talit também significa tenda. Então o que Paulo fazia? Ele fazia talites. Porque, gente, a profissão dele era fazer tenda. Então o cara viajava de uma cidade para outra. Imagine, para um talit ele precisava de tecido e agulha. Para fazer tenda, casa, ele precisava de estrutura, ele precisava de equipamento. Não, a estrutura tem lá, mas e os equipamentos para fazer tenda naquela época? Não tem lógica. Mas enfim, ele tinha a profissão dele. E quando apertava, ele ia para a profissão. Pagava, mas continuava apostolando, nunca parava. Não sei se a Madre Teresa de Calcutá, ou qual que era uma madre, que recebeu uma vez muito dinheiro, um financiamento de um milionário aí, americano, para fazer a obra social. E aí esse milionário foi ver o trabalho de perto, conhecer o trabalho, e era feito com pessoas miseráveis o trabalho. Miséria total. E quando ele se deparou com aquela miséria daquele povo, aquela situação, ele disse para ela, olha, nem que me pagassem, eu ia fazer esse trabalho. Ela olhou para ele e falou assim, eu também não. Nem que me pagassem, por dinheiro algum, eu faço por compulsão divina, por chamado, por vocação. E se precisar eu pago. Eu também não. Eu não estava fazendo porque pagava. Quarta sugestão, para você identificar a tua vocação. Então, aquilo que você faz, mesmo que ninguém te dê dinheiro. Não, eu faço porque eu preciso, senão eu não fazia. Então, isso não tem a ver com a tua vocação. Agora, se você sabe que tem uma vocação, quando existe uma necessidade no mundo pelo qual você se sente responsável. Você vê uma notícia, você vê algo e você se sente responsável por aquilo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Você vê uma instituição e você se sente responsável por ela. Eu posso fazer algo, eu posso contribuir com algo. Isso pode ser uma vocação. Você vê uma causa. Puxa, cara, quando eu vejo essas situações, essa causa, isso me aquece, isso me incomoda. Talvez ainda você nunca fez nada, mas sabe aquilo que te inquieta? Isso pode ser a tua vocação. Você vê um grupo social, um grupo de pessoas marginalizadas, ou abandonadas, ou desprovidas, ou sem ajuda, ou precisam de apoio, seja um grupo social. Quando você vê uma nação, um povo, que se encontra em alguma situação, aí você, pode ser sua vocação. E outra coisa, nem todo mundo precisa se sentir responsável. Por exemplo, para as crianças perdidas, para os moradores de rua, nós temos ido fazer trabalho com morador de rua. Nem todo mundo vai se sentir responsável por isso. Porque nem todos têm essa vocação. Mas alguns vão ter. Pelo Estado, pela cidade, pela educação, todo tem que ter um peso pela educação do país. Nós temos que ter mesmo, mas olha, alguns vão sentir esse peso, vão se sentir responsáveis. Mas alguém vai se sentir responsável, dizer, esse negócio é meu, deixa eu ir lá e fazer. Isso é a tua vocação, amados. Isso está acenando para você, isso tem a ver com você. Por mais simples que seja. Aristóteles dizia o seguinte, onde as necessidades do mundo cruzam com as suas capacidades. E aí está a tua visão. Onde as necessidades cruzam com aquilo que você sabe fazer. Aí está a tua vocação. É isso que ganha, quando aquilo ganha o teu coração. Aquilo não sai da tua mente. Exemplo, o cidadão vai para Angola. Viaja para Angola. Termina, não sente nada. Não se sente responsável pela Angola. O cara vai para a China. Não se sente responsável pela China. O cara vai para Moçambique. Não se sente responsável por Moçambique. Aí você vai para o Azerbaijão. E teu coração começa, puxa, aquele povo do Azerbaijão. Meu Deus do céu, Azerbaijão. Ô, Azerbaijão. Temos um missionário lá, o Guilherme, na Polônia, né? O peso dele é pela Polônia. É a Polônia que está no coração dele. Você se sente responsável. Aquilo que você se sente responsável pode ajudar você a entender a tua vocação. Quinta sugestão.
Você sabe que tem uma vocação quando há algo que você faz. E para fazê-lo você precisa de mais do que intuição. Você sabe que quando há algo que você faz, e para fazer isso você precisa de mais do que intuição. Mais do que, eu acho que eu sei. Não, você precisa de capacitação. Você olha, eu tenho vontade, eu tenho desejo, eu tenho um chamado, isso aqui é meu coração, pastor do céu, eu não preciso pagar, eu pago para fazer, não sei o que e tal. Mas eu não sei como fazer. Aí você precisa do quê? Capacitação. Você precisa do quê? Se especializar. Mas aquilo que arde no teu coração, se especialize, estude, se comprometa, se aperfeiçoe. Vai buscar ferramentas disponíveis, possíveis para isso. Quando você vê algo, você se dedica a crescer naquilo. Aquilo começa a consumir teu coração, você vê o contexto daquilo, da sua vocação, aí você tem prazer em fazer cada vez melhor. Não se satisfaz só em fazer, não, mas eu quero fazer melhor. E aí você começa, às vezes, sem saber. Você começa algo sem saber como é que faz. E no meio da caminhada, gente, liderar, igreja é assim, liderar jovens é assim, liderar mulheres é assim, liderar qualquer coisa. Você vai aprendendo no meio da caminhada. Daqui a pouco você pensa, é isso. Daqui a pouco é isso que o meu coração queima. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou atrás. Vai se capacitar. Quando você tem uma vocação, você se dedica a crescer nessa vocação. Eu tenho uma vocação, pastor, cuidar de criança. Mas não fez um curso, não leu um livro. A vocação de ser mãe. Sabia que é uma vocação ser mãe? Todas as mulheres são mães, mas tem uma vocação. Um dia Deus perguntou para Susana Wesley. Ela perguntou qual era a vocação e Deus falou para ela que a vocação dela era cuidar de 19 filhos. Ela tinha 19 filhos. Aí, Tônia, se prepare. Partiu. Hashtag partiu. Foi isso que ela fez, amados. Deus falou assim, a tua vocação é cuidar dos seus 19 filhinhos. Isso que ela fez. E 2 dos filhos delas, amado, foram responsáveis por um dos maiores avivamentos da história. John e Charles Wesley. Tem igreja metodista hoje, tudo aí, né? Essa mulher se dedicou. Vocação não necessariamente é ter uma carreira, não é ter uma profissão. Hoje a gente vive uma sociedade que a mulher fala lá que é do lar, parece que fica meio, né? meio que pejorativo, né? Mas é algo, na verdade, deixa eu falar algo para os homens aqui, com a permissão das mulheres. Todo homem devia ser do lar também. Digam amém, mulheres. O cara tem que saber fazer as coisas em casa, ajudar a mulher lá. Tem uns aí que não gostaram de olhar a cara feia. Se você entende que essa é a tua situação, irmã, se você acha, não, é minha situação, meu papel é esse, minha vocação é esse, é ser mãe. O teu é ser pai, né? É ser mãe. Beleza, uma das vocações. Pode ter outras. Ser mãe. Então, quantos livros você leu sobre ser mãe? Quantos você já estudou sobre ser mãe? Quantos você já leu sobre isso? Quais as pessoas que você tem conversado para aprender a educar melhor seus filhos? Está entendendo? Tem que crescer. Meu negócio é ser pastor, então vou me aperfeiçoar. 6ª sugestão. Você sabe que tem uma vocação quando aquilo que você faz, apesar de todo o teu talento, de toda a tua capacidade, de toda a tua habilidade, só pode ser explicado pelo Espírito Santo. Você é capaz, você sabe, você é o cara. Só que só consegue explicar isso por causa do Espírito Santo. Aí você está na sua intimidade com Deus, e você sabe que você tem um comprometimento com Ele, mas tudo isso só se explica pela obra do Espírito. Puxa, eu oro, eu sei como fazer lá com as mulheres, tudo, eu sei o curso, a área que você atua, profissional, seja o que for, mas você sabe que na verdade é o Espírito Santo que vai agindo. Você até sabe como fazer, mas quando às vezes você faz só confiando em você, a coisa não vai. Mas daqui a pouco você entrega ao Espírito e a coisa sai melhor do que você imaginou. É quando Deus te leva para algum lugar, para servir naquele contexto fora, e Deus dá o necessário, aquilo que você precisa. Você não sabe, às vezes, já foi para aquele lugar que você não sabe o que está fazendo lá, mas você sabe que foi Deus que te mandou? Não, é feio que estou fazendo aqui, mas foi Deus. É coisa de crente, mas é assim mesmo. Tem coisa que a gente não explica, mano. Lembra que a gente pregou semana passada? Nós somos daqueles que creem no inexplicável, no sobrenatural. Eu ouvi uma frase essa semana que diz o seguinte: você é a luva, Deus é a mão. Não entendeu, né? Vou dizer de volta. Você é a luva, Deus é a mão. Mas quem faz a cirurgia? É a luva ou a mão?
a mão, mas ele veste a luva. Deus veste você. Diga assim, eu sou a luva. Deus é a mão. É Ele que faz. É Ele que opera. Dá um aleluia, irmão. Eita, fazia hora que eu falava isso. Vamos lá, 7ª. Você sabe que tem uma vocação. Estamos terminando, irmão. Acorda aí. Dá um cutucão na irmã do irmão que está ao teu lado e diga assim, acorda aí, irmão, acorda aí, irmão. Solta 2. Você sabe que tem uma vocação. Olha, você sabe quando tem uma vocação? Quando as pessoas dão um feedback. O que é feedback, pastor? É o retorno, irmão. Quando eles dão um feedback, e isso glorifica a Deus pela tua vida. Sabe quando a pessoa glorifica? Lembra em Atos, tem um texto que fala sobre Dorcas. Depois a gente vai ver esse texto. E ela morreu, era uma mulher que cuidava das mulheres, fazia roupas para elas e tal. E essa mulher morreu. Aí os apóstolos chegaram, Pedro chega lá, e o povo ora, pede para ele, falam para os apóstolos para eles orarem para ressuscitar. Porque por causa dessa mulher nós glorificamos a Deus, que Deus fez, ora, Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Quando foi que a última vez que você sabe que alguém agradeceu a Deus pela sua vida? Poxa, obrigado pela tua vida. Para aquilo que você fez um dia por mim, abençoou e tal. Você sabe que tem uma vocação, amado, quando as pessoas glorificam a Deus por causa da tua vida. Você fez algo e isso glorificou a Deus. Epa, tá brilhando agora. Setas aqui, tua vocação. Né? Poxa, obrigado pela tua vida. Para aquela carona que você me deu. Não, muito mais do que isso. Também, né? Às vezes é. A tua vocação, né? Lembra alguém que levou a Cristo, enfim, tantas outras coisas. Não vou ficar dando ideia. Mas deixa eu te dizer outra coisa, vocação não é hobby. Ah, eu curto, pastor, eu curto isso. Ah, isso é teu hobby, não é tua vocação. Mas eu gosto. Lembrei de outra história. Tinha a irmã E. E ela achava que cantava. Ô, luta! Nós gravávamos os cultos assim, dos jovens da Aliança. Eu lembro assim, levamos a primeira vez, levamos ao Filho do Homem em Ponta Grossa, e eles nem tinham um CD gravado. E aí fomos ver a fita, como é que ficou. Só escutava a voz da irmã, achei bênção. E aí a pessoa acha que canta. Mas sabe aquela pessoa que canta e todo mundo desencanta? Todo mundo sai de perto? Ai, Deus me mandou cantar. Não mandou? Não, irmã, para com isso. A história... Você curte cantar. Você gosta de cantar. É hobby teu. Sabe? Né? Aqui não tem essas coisas. Né? A pessoa gosta de cantar, mas é bonito. Continua cantando. Até porque Deus não ouve teu louvor. Deus inala. É como um incenso, né? Então... O problema é que os irmãos do lado ouvem. Né? Mas assim, a pessoa gosta. Então, por quê? Porque vocação não é hobby. Ah, eu gosto, vou fazer. Não, vocação não é espaço de divertimento pessoal. Ah, eu gosto, vamos se divertir. Não é porque eu gosto, simplesmente eu gosto. É ambiente de serviço, de servir aos outros. Eu vou fazer algo pelos outros. Guarde isso. É o outro que diz qual que é a tua vocação. Quando as pessoas começam a dizer, cara, isso que você fez, aquilo, outro, as pessoas vão te mostrar qual que é a tua vocação. Você quer cantar, mas... A minha irmã disse que até meu olhar é desafinado. Aí eu brincava com ela, o João Gilberto dizia que até os desafinados também têm um coração. Eu digo que não. O meu dom é o canto. No canto virado para a parede, assim, para ninguém escutar, né? Aí eu canto, o cantinho. 8ª sugestão para a alegria de vocês. Você sabe que tem uma vocação. Diga assim, eu sei que quando tem uma vocação. Quando no final de uma palestra sobre vocação, você não fica com um monte de dúvidas sobre qual a tua vocação. Terminou a pregação, pastor, eu estou cheio de dúvida. Então, ainda você não sabe qual a tua vocação. Agora, se você sabe qual é a tua vocação, eu termino hoje e pergunto para você, qual que é a tua vocação? Você fala, minha vocação é esta. Uma delas, talvez. Amados, para encerrar essa mensagem, talvez você está com muita interrogação, né? Um símbolo de interrogação na cabeça de vocês. Talvez porque você não descobriu qual que é a tua vocação ainda.
Sabe aquela história do rapazinho? O rapaz, o mocinho novo na igreja, adolescente, chega, pastor, como é que eu sei que eu tô apaixonado, pastor? Aí o pastor fala assim, ó, eu não sei, mas você não tá. Porque se você tivesse, você ia saber. Não é assim? Não é assim que funciona? Às vezes não consegue nem explicar. Amados, vocação é isso. A vocação gera em nós algumas reações. Tipo assim, pastor, é isso mesmo, confirmou. Tá ligado no céu. Sabe, você escuta essa mensagem e fala, poxa, é isso mesmo. É bem isso. Puxa, mas acertou na mosca. Pois se você conseguiu olhar, não todos, mas de repente alguma dessas sugestões aqui, e durante eu ia falando, você ia discernindo a tua vocação. E se em algum momento você falou assim, puxa, é isso mesmo. Provavelmente você conhece a tua vocação. Não fuja dela. Não fuja dela. Às vezes a gente cansa, né, de algumas coisas que a gente faz e pensa, vou tentar fazer isso agora vou tentar fazer isso. E lembra, não estou falando só de profissão, nem só de ministério, estou falando de tudo, né? Vocação de vida. Deus vai usar aquilo em você, naquilo que você sabe fazer. Agora, caso contrário, você não consegue perceber, pergunte para Deus essa noite, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Deus me dá uma vocação, ou deixa clara qual que é a minha vocação. Esse compromisso de servir a Deus, ao reino de Deus, ao corpo de Cristo, é o que nós chamamos de vocação, amados. Qual a tua vocação? E se tem uma das coisas que eu considero como resultado de saúde espiritual, saudável espiritualmente, ter compromissado com Jesus, é saber qual que é a minha vocação. Pastor, está faltando algo na minha vida. Está faltando algo na tua vida, meu irmão? Outra coisa, eu já ouvi muitas vezes isso. Está faltando alguma coisa na minha vida. Não vem com aquele papo assim, pastor, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo agora das coisas de Deus, vou cuidar de mim. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Não existe esse negócio de dar tempo. Imagina, você está falando para mim, mas você está falando para Deus. Você está dizendo, Deus, vou dar um tempinho do Senhor agora, um tempo? Eu vou me preocupar comigo mesmo, tá? Então, deixa as tuas coisas aí. O Senhor consegue conduzi-las do mesmo jeito que sempre conduziu. Mas eu vou... Amado, servir faz parte da cura que tem aqui. Quando você serve pessoas. Lembre-se que você sabe que tem a vocação quando você não precisa ganhar para fazer. Esquece dinheiro nessa história. Esquece a recompensa que você vai ter. O diferente dessa história, o complicado dessa história, é que às vezes a gente esquece. E nós pensamos que nós temos que dar tudo para Deus. Temos, mas a gente esquece disso. Mas a gente esquece o principal, que Deus pode dar muito mais para você. Deus pode fazer muito mais além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Sabe aquela experiência? Você já viveu isso, eu já vivi sim. De você marcar um compromisso com alguém, com algo assim, e quando chega no dia você não quer ir. Sabe aquele negócio? Mas eu já marquei lugar para pregar e depois eu me arrependo. Poxa, tem que ir lá, tem que viajar. Não, porque às vezes você pensa assim, naquele lugar, lá longe, vou ficar 3 dias fora da minha família. Por mais que você goste. Aí, ou você vai em outro lugar, você marca o compromisso com a pessoa e você lembra, tem jogo do Brasil. Nossa, o Operário vai jogar com o Resende. Não. Aí quando você vai, Deus faz, Deus, né, move, você fica com vergonha, né? Fica humilhado, né? Porque Deus faz muito mais do que você imaginava. Você vai todo assim, tá bom, eu vou lá, né, na casa do fulano, do grupo lá. Aquele dia que você queria ficar em casa, aquele dia frio, que você queria tomar uma sopinha, ficar em casa namorando. As crianças estão na casa da avó. Daí você, tem grupo. Hoje, tinha marcado, você já tinha feito toda a programação, se esqueceu que tinha grupo. Vai, fica lá azedo no grupo. Aí daqui a pouco Deus age, Deus faz, você volta, sabe assim, vergonha, né? Sabe por quê? Porque Deus paga bem. Deus paga à vista, mano. Amém? Mas eu quero encerrar essa mensagem trazendo uma meditação para você, enquanto o pessoal da música vem aqui, sem distrair o povo. Eu sugiro a você uma lição de casa aqui, ó. Vamos lá. Semana passada, nós oramos aqui, lembra? Amém? Foi a nossa lição. Nossa prática de hoje vai ser uma liçãozinha para a tua casa. Quero que você guarde essas 3 coisas. Primeira,
Faça uma avaliação de quais são os seus hábitos de atenção exclusiva a Deus. O que você tem feito com relação ao teu relacionamento com Deus? Leitura, oração, tempo de se derramar diante de Deus. Não vamos ficar na frente. Eu que estou na frente. Viu? O que você tem feito? Olhe para você mesmo, faça um autoexame. Deus, realmente eu tenho sido displicente. Eu não estou dizendo para você sair agora e ler a Bíblia em um mês, mano. Tá? Ai, hoje eu não li a Bíblia. Ai, Espírito Santo, oh, Deus vai me matar. Não vai. Mas comece a ter um tempo com Deus, orar, ler, a sós, se feche lá, ouça um louvorzinho. Tem um teu tempo. Mas não importa se é 1 hora ou 15 minutos, mas se entregue naquele momento. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Para você prestar mais atenção e parecer que está acabando. Faça uma avaliação dos teus hábitos devocionais. Amém? Te diga, eu vou fazer uma avaliação dos meus hábitos devocionais. Segunda coisa. Não precisa falar a segunda coisa. Diga assim, você vai fazer uma avaliação, amados, das gavetas da tua vida. Sabe aquele ilícito? Aquele secreto? Sabe aquela gavetinha? Daqui a pouco você vai abrir e tem um esqueleto lá dentro. Não brinque com Deus, amados. Deus é um Deus de graça, de favor, de misericórdia. Mas quando a gente brinca com Deus, é a gente que sai perdendo. Avalie seus hábitos com Deus. Avalie suas gavetinhas da vida aí. E terceiro, essa semana, converse a Deus sobre sua vocação. Deus, qual que é a minha vocação? Tenha uma conversa séria com Ele. Se ajoelhe, deite, sente, como você quiser. Se está clara a tua vocação, peça a Deus, oh Deus, eu quero renovar esse compromisso. Porque às vezes a gente esquece, né? Ou apaga-se. Se você ainda não percebeu, Deus me mostra qual que é a minha vocação.